A paz do Senhor a todos. Neste vídeo, nós vamos dar continuidade a mais um estudo da Palavra de Deus no livro de Ezequiel, o capítulo sobre o qual nós vamos estudar no dia de hoje. Neste vídeo é o capítulo de número 34, a lição de número 8 da Escola Bíblica Dominical, que traz o título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. O texto áureo nos diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. A base do nosso estudo vai ser sobre o bom pastor e os pastores infiéis, cujo já falei, o capítulo vai ser o 34 de Ezequiel. A verdade prática nos diz assim: as escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. O livro de Ezequiel, o seu capítulo número 34, ele vai apresentar para nós 4 pontos sobre esse capítulo. E os pontos desse capítulo 34 do livro de Ezequiel é os pastores infiéis, Deus como o futuro pastor, o julgamento entre as próprias ovelhas, e também vai apresentar o Messias como o pastor de Deus. A palavra-chave é pastor. E nós vamos apresentar um pouco alguns pontos revelantes para o nosso ensino. Se você está gostando desses vídeos, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, faça o seu comentário. Se você está gostando, dê um joinha. Se não está gostando também, dê o dislike, né? Nós queremos saber a sua opinião a respeito desses vídeos. Se está sendo útil para você, se inscreva. Assim você vai poder melhor encontrar os nossos vídeos e assim estar apresentando para os seus alunos conteúdo, para os alunos também estar participando e aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Sobre o rebanho, que é o primeiro tópico, a palavra de Deus, meus irmãos, ela deixa para nós bem claro e ela também usa palavras de linguagem para que nós possamos entender melhor a respeito daquilo que a palavra de Deus quer nos transmitir. A palavra de linguagem usada aqui é uma linguagem metafórica, ou seja, apresenta um objeto ou qualquer outra coisa e suas características se aplicam a outras. Dessa maneira, vamos compreender melhor. A Bíblia nos ensina muito e fala muito sobre o tema que nós vamos usar aqui, vai ser o rebanho, o pastor, as ovelhas, né? São tudo linguagens figurativas, né? Ou seja, é um sentido metafórico, né? Assim pegamos a qualidade do pastor, pegamos a qualidade das ovelhas, ou seja, as características deles e apresentamos para o rebanho, para o povo de Deus, para os líderes, né? É a linguagem metafórica e assim nós vamos entender melhor da palavra de Deus. Então, para que nós possamos entender, nós como ovelhas de Deus, nós vamos apresentar então a ovelha de modo literal, as suas características e assim aplicar para as nossas vidas, né? E também da palavra pastor. Quando a Bíblia fala sobre ovelhas, o comentarista deixa muito bem claro aqui para nós, né, essa parte aqui da lição, né? Ovelha é a fêmea do carneiro e o cordeiro é o filho do carneiro de até 1 ano, né? Então há essa distinção, né? Ovelha fêmea do carneiro e o cordeiro é o filho do carneiro de até 1 ano. A ovelha é um animal muito dócil, é símbolo de sacrifício de redenção. Quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, sempre apresentava, né, o cordeiro, né, como sacrifício, né? Então é um símbolo disso, por ser um animal também muito dócil. Qual as suas natureza, as características da ovelha? São animais muito indefesos, medrosos, assustam com muita facilidade e também se dispersam de uma maneira muito rápida. Então, por isso, tem que ter sempre uma supervisão do pastor cuidando do rebanho, cuidando dessas ovelhas. Para quê? Para que elas não venham a se dispersar
Então há necessidade do pastor estar supervisionando essas ovelhas, né? E ovelha, meus irmãos, é um animal, ele não tem um sistema de defesa. É uma presa muito fácil. É uma presa muito fácil. Somente o pastor é que pode socorrer. Somente o pastor que pode estar ali ajudando as necessidades e as provisões diárias para a ovelha. Então, quando se coloca o pastor na frente do rebanho, aquele pastor tem que alimentar o rebanho, tem que proteger, tem que guiar, tem que orientar o rebanho. Porque as ovelhas por si só, elas vão se dispersar, vão ser presas fácil, os predadores vão atacar o rebanho se não tiver um pastor ali na sua supervisão. As ovelhas, meus queridos irmãos, ela precisa de uma atenção continuada, de uma atenção diária, de dia e de noite. Quando nós olhamos em Lucas, o seu capítulo de número 2 e o versículo de número 8, nos mostra muito bem claro isso. Quando fala do nascimento de Jesus Cristo, havia alguns pastores cuidando do rebanho naquelas proximidades. Apareceu o anjo e deu um recado para eles. E o interessante na palavra de Deus é que eles estavam nas vigílias da noite. Ou seja, tanto durante o dia como durante a noite há necessidade dessa supervisão diária, né? Assim também, como nós encontramos na palavra de Deus, quero ler juntamente com você em Gênesis, capítulo de número 31. Vem para a Bíblia, que nós vamos aprender da palavra de Deus, né? Então anote essas referências para que você também possa passar para o seu aluno. Gênesis capítulo 31 e o versículo 40. Essa história que eu vou relatar para você aqui na palavra de Deus mostra Jacó, né? Quando Jacó ele pegou a sua família e saiu de perto de Labão, né? Ele foi para sua casa, né? Ele foi voltar para o seu território. E agora então Labão vai atrás dele, né? E então há essa conversa entre Jacó e Labão, e Jacó diz assim para Labão: estava eu de sorte que de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. O serviço pastoril, o cuidado que o pastor tem que ter com as ovelhas é de dia e de noite. É um trabalho muito árduo, muito cansativo e desgasta muito do pastor. Como proteção, nós olhamos na passagem de Davi, em 1 Samuel capítulo 17, também nos mostra que Davi também tinha essa supervisão diária, constante, com as ovelhas do rebanho do seu pai. E quando nós olhamos, quando chegava algum animal para atacar as ovelhas, seja o urso ou seja o leão, Davi ele ia e tirava, arrebatava da boca do leão e das garras do urso aquela ovelha. O pastor ele tem o seu dever de proteger o rebanho. Quando nós falamos sobre rebanho, a palavra de Deus ela nos mostra que o povo de Israel era o rebanho. E hoje no Novo Testamento, a igreja de Cristo é o rebanho desse Deus maravilhoso. Os pastores. A palavra pastor, né? A palavra pastores de Israel no contexto ali de Ezequiel e também de Jeremias, quando nós olhamos Jeremias capítulo 23, né? Se refere também aos governantes. Né? Antigamente o sistema político e o sistema religioso eles não eram separados, né? Antigamente era um sistema teocrático, ou seja, Deus cuidando de tudo, tanto o sistema civil como também o sistema religioso. Tanto o rei ele tinha que estar nas suas funções fazendo a vontade de Deus, não que hoje seja diferente, né? Os do governantes também tem que estar fazendo a vontade de Deus, né? E também o religioso, o sistema religioso. Então Deus é que passava as diretrizes e coordenava, orientava tudo, e todos tinham que obedecer a palavra de Deus. Todos tinham que receber a orientação e fazer tudo conforme era a vontade de Deus. Esse era o sistema teocrático, ou seja,
Deus cuidando, né? Deus orientando, supervisionando o seu povo e colocava homens na liderança para comandar conforme era a vontade de Deus. Hoje o Estado é laico, hoje as coisas mudaram um pouco. Hoje o Estado, ou o governo, ou uma nação, ela não tem uma religião específica. O governante, ele comanda e ele não atribui uma religião para si. Hoje nós vemos que há várias religiões em vários países, há várias religiões, cada um segue o Deus que quer, o que bem lhe agrada, né? E o Estado não se envolve com isso. Antigamente, lá no Antigo Testamento, o governo ele já interferia nisso, porque era Deus no comando de tudo. Então, tudo se fazia conforme Deus queria, era da vontade de Deus, pelo menos assim deveria ser. Na passagem de 34, do capítulo 34 de Ezequiel, ali nos mostra como, assim como diz a verdade prática, que isso se atribui tanto aos governantes, né? A palavra pastor se atribui tanto aos governantes como também para os líderes religiosos. Inclusive, até o próprio Jeremias, no capítulo 17, no versículo 16, ele é apresentado como um pastor. E nós vamos ler essa passagem. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia da aflição, tu sabes. O que saiu dos meus lábios está diante de tua face. Aqui nesta passagem, Jeremias ele está dizendo que ele não se apressou a ser o pastor, né? Então, tanto os profetas quanto os sacerdotes e também tanto os governantes, eles eram apresentados como pastores, eles estavam em posições de liderança. Assim também, como vemos em Ezequiel, o seu capítulo 22, do versículo 25 ao 27, nesta passagem fala sobre as abominações de Jerusalém. No versículo 25 apresenta os profetas, o versículo 26 apresenta os sacerdotes e o versículo 27 apresenta os príncipes. Todos eles apresentados ali que eles faziam ou tinham ou exerciam as suas funções à base de benefícios próprios. Então, nesse contexto bíblico apresentado, tanto profetas, tanto o sacerdote, quanto os governantes, os príncipes, é apresentado também ali, né? Como os líderes daquele povo. Os pastores infiéis, o pastor de ovelha, a função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Essas três funções são primordial no exercício do pastor, no exercício de liderança. A Bíblia nos apresenta vários homens de Deus que, ao exercer a sua responsabilidade de liderança, eles fizeram com muita maestria isso. Eles fizeram com muita perfeição, seguindo todos os mandamentos de Deus. Isso nós vemos também no reinado de Davi. Davi era o pastor de Israel. Deus o colocou como pastor, como líder daquele povo, e ele fez isso de uma forma com muita responsabilidade. Nós vimos também isso em Moisés, na sua liderança. Esses homens de Deus fizeram o seu exercício de liderança muito bem feito. Eles procuraram seguir sempre a orientação de Deus. Assim, tanto o líder espiritual quanto o líder governamental, para ele ter as suas funções bem feitas, para eles poderem estar exercendo o seu ofício. Esses homens, quando antes deles serem colocados como os líderes do povo, eles também exerceram a sua função no sentido literal da palavra de pastor, né? Eles comandavam um rebanho, eles pastoreavam um rebanho de modo literal mesmo, né? E depois Deus chama esses homens para a governância, chama esses homens para liderar a nação, para cuidar do povo. E nós vimos também na palavra de Deus, lá na parábola da ovelha perdida também, né? O pastor fazer as suas funções, ele tem que ir atrás da ovelha.
A função do pastor aqui nessa passagem, ele deixou as 99 e foi atrás de uma ovelha. Isso nos mostra o cuidado que tem que ter para com todos, né? Tem que ter com todos. Quando diz ele deixou as 99, ele não deixou à mercê, né? Não deixou ali aos perigos, deixou sobre cuidados, né? Deixou sobre cuidados para poder ir atrás dessa uma ovelha e poder trazer ela de volta, né? Porque Deus não quer que ninguém se perca, ninguém se perca. Quando nós voltamos para o contexto de Ezequiel 34, ali nos mostra que os líderes de Israel, né, que eram contemporâneos de Ezequiel, eles se desviavam das suas funções. E como eu já disse, a função do pastor era alimentar, era guiar, era proteger o rebanho. E eles se desviaram das suas funções. Quando a nação estava se desgarrando, se dispersando, eles não iam atrás. Eles não cuidavam, eles não amparavam, eles não sustentavam. Então eles se desviaram da sua função. Isso é coisa terrível, porque quando nós olhamos, muitos, eles recebem tal exercício, eles recebem tal compromisso para cuidar do povo, eles começam até a fazer bem, mas em certos momentos, por qualquer circunstância, eles começam a desviar das suas funções. Isso é uma tragédia. O que os governantes faziam naquela época? Ora, os governantes, eles cuidavam de si mesmo. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Infelizmente, trazendo para o nosso contexto de hoje, muitos hoje já não querem exercer mais o ofício de pastorear, para cuidar, para alimentar, para proteger. Infelizmente, não tem pastores pastoreando igreja. Existem igrejas pastoreando pastores. Homens que buscam seus próprios interesses. E isso acontecia lá no tempo de Ezequiel. Todos eles buscavam seus próprios interesses, não queriam apacentar o rebanho, mas queriam apacentar a si mesmo. E essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio. Quando nós olhamos na palavra de Deus, isso eu quero ler com você, 1 Samuel capítulo 2 e o versículo de número 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Que coisa terrível! Esses homens que estavam no templo exercendo o seu exercício sacerdotal, eles estavam lá, mas a própria palavra nos diz que eram os filhos de Belial. As características deles não eram boas. O que eles faziam não eram coisas boas. E eles não conheciam o Senhor. Estavam fazendo algo para Deus, mas não conheciam o Deus. Portanto, o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. A passagem continua e nós vemos coisas trágicas que esses homens faziam. Eu quero ler também com você o versículo de número 16. E dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar da tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora há de ser de dar, se não for, a tomarei. Então quando o povo ia oferecer a gordura ali, tinha que se oferecer a gordura, depois se sobrasse alguma coisa, o sacerdote tomava para si, pegavam aquilo lá. Nós sabemos também que os sacerdotes, eles viviam de tudo aquilo, né? Eles tinham que suprir também as suas necessidades. E com isso, muitos então começaram a abusar disso, começaram a tomar, como faziam Ofni e Finéias. Eles primeiro pegavam para eles,
Depois, se sobrava alguma coisa ali, eles faziam o sacrifício. Mas eles pensavam em benefícios próprios. Isso era trágico para aqueles homens e foi trágico para eles. Em Ezequiel, ele nos diz assim no seu versículo de número 3 do capítulo 34. Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Eles deixaram a desejar nas suas funções. Eles não cuidavam do povo, nem se esforçavam para suprir as necessidades, antes cuidavam de si mesmo. Que coisa terrível! Aqueles homens, aqueles líderes, eram chamados para cuidar, assim como os governantes, eles são chamados para cuidar do povo, mas hoje eles fazem tudo para benefícios próprios. Vamos na palavra de Deus. Eu quero ler com você uma passagem bíblica que se encontra em Filipenses, o capítulo de número 2. Vamos ler do versículo 20, o versículo 21, para que nós possamos entender um pouco mais da palavra de Deus. O versículo 21 nos diz assim. O versículo 20 nos diz assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabei qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Nesta passagem, o apóstolo Paulo está enviando Timóteo a Filipos e faz essa recomendação aqui para aquele povo, para a cidade de Filipos, né? E mostra as experiências que Timóteo teve, que era homem que servia com sinceridade, homem que não estava olhando os seus próprios interesses, como muitos, como diz no versículo 21, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Que no nosso serviço vamos buscar não os nossos próprios interesses, mas vamos buscar o interesse de Jesus Cristo para com a sua obra, para com o seu povo. Aqui estamos apresentando para vocês dois erros que aqueles líderes cometiam. Eles cometiam o erro por fazerem o que era errado. Eles pegavam da gordura, se sustentavam a si mesmos, pegavam do mais cevado do rebanho, pegavam para si. Isso é o que eles faziam de errado. E nós vamos também apresentar para vocês o que eles também não faziam. Porque o erro não é só fazer aquilo de errado. O erro está também em omitir as coisas, em deixar de fazer o que é certo. Então há dois tipos de erro: o de fazer errado, na prática de fazer o errado, e também de não fazer o que é certo, porque a palavra de Deus nos diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aqueles governantes, então, eles não faziam, eles não cuidavam das ovelhas, eles não prestavam o cuidado para as ovelhas, pois nós sabemos que tem ovelhas que têm cuidados especiais. Tem ovelhas machucadas, o pastor então tem que ir lá e cuidar do ferimento. Se alguma ovelha ela quebra sua perna, ele tem que fazer a ligadura, tem que tomar todo o cuidado especiais para com as ovelhas. A fraca não fortaleceste. No rebanho também tem as ovelhas que estão fracas, e o pastor, com todo cuidado, com toda a paciência, tem que ir lá e fortalecer essas ovelhas, as doentes, as quebradas, as desgarradas, tem que tornar a buscá-las, tornar a trazer elas de volta. É um serviço muito árduo, muito difícil. Quando nós voltamos para a palavra de Deus, do nosso contexto, de Ezequiel, capítulo 34, e o versículo de número 4, está falando que as desgarradas não tornaste a trazer, as perdidas não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Agora eu quero ler com você 1 Pedro, capítulo de número 5, e o versículo do número 1 ao versículo de número 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo,
e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo do rebanho, ou ao rebanho. Olha só, que coisa maravilhosa é essa? Quando a palavra de Deus está dizendo aqui, presbíteros, está dizendo a todos os líderes, seja ele pastor, seja ele bispo, né? Apresentando toda a liderança, cuidai do povo de Deus. Tem que ter um cuidado especial com o rebanho, porque o rebanho é de Deus e não é nosso. O rebanho não é de ninguém aqui. São apenas pastores, cuidadores que estão cuidando, porque o rebanho ele é de Deus. E apacentai o rebanho, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, não pensando apenas em si mesmo, no dinheiro, no salário daquilo, mas de ânimo pronto, e nem tendo domínio sobre a herança de Deus. Muitos hoje querem dominar, muitos hoje compreendem muito mal o sentido da palavra hoje de pastores. Muitos hoje vê a posição pastoral preocupado em status e coisas mais, e não é assim. O serviço pastoral, ele é de servir e não ser servido. Ele é de cuidar e não ser cuidado. Quando eu digo não ser cuidado, não que ele não tem que se cuidar de si mesmo, ele tem que se cuidar de si mesmo. Mas na sua função pastoral, ele tem que tomar cuidado, cuidar muito bem do rebanho, porque é herança de Deus. O rebanho é de Deus, as ovelhas dispersas. Naquele tempo, quando chega os assírios, né? Quando chega também Babilônia, né? Começa a conquistar todo aquele povo, todas aquelas nações, nós vemos também quanto a destruição de Jerusalém, aquele povo então, eles vão para a Babilônia, aqueles povos vão ser dispersos, como aconteceu com o Reino do Norte. Aqueles povos se dispersaram, saíram da sua nação e foram para várias outras. Isso se chama da diáspora, foi o que aconteceu na destruição de Jerusalém. E a palavra de Deus em Ezequiel também nos mostra que Deus ia voltar a unir, ia voltar a trazer esses dispersados de volta para a nação. Isso aconteceu, meus irmãos, também quando Ciro, ele começou já a dar a ordem, né, para o povo voltar para Jerusalém. Então o povo começou a voltar então, para a cidade, para as suas terras, né? Começaram a voltar. Em especial também em 1948, quando surgiu também, ou ressurgiu, o Estado de Israel. Ali agora começou uma governança de Israel e a partir daquele ano também o povo começou a voltar. Começou a voltar para a sua nação. É bom lembrar também que isso também vai se cumprir lá no milênio, né? Durante o período tribulacional e depois no milênio todos vão estar voltando para a sua nação, todo que é de Israel vai estar voltando, né? Deus vai voltar a agrupar, a reunir todo o seu rebanho novamente. Sobre o bom pastor, a Bíblia também nos apresenta o nosso Deus como bom pastor. Quando nós olhamos no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Olha só que coisa maravilhosa. Deus como pastor, ele cuida do seu povo. Em João capítulo 10, no Evangelho de João, no seu capítulo 10, a partir do versículo 7 em diante, também nos mostra que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho, por cuidar do rebanho. Jesus Cristo é o nosso bom pastor e tem cuidado do seu povo. A Bíblia nos mostra também que um mercenário, ou seja, aquele que está apenas por interesse do seu salário, quando ele vê o perigo, ele foge.
ele deixa o rebanho à mercê do perigo. Mas o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Foi o que Cristo fez por nós. Deu a sua vida por resgate de muitos. A reação divina contra os maus pastores. O mau pastor, ele não visita as suas ovelhas no sentido de cuidar delas. Pois na palavra de Deus, quando a palavra visita, a palavra visitar, ela significa olhai, supervisionar e suprir as suas necessidades. Assim como nos diz a palavra de Deus que o Senhor ia visitar então o seu povo, que Deus ia olhar, supervisionar, cuidar, ver das suas necessidades, suprir as suas necessidades. É o que Cristo faz por nós, né, hoje. E muitos não estão cumprindo no seu exercício a sua função de cuidar do rebanho. E agora Deus está falando em Ezequiel 34, versículo 22, que era ele agora que ia cuidar, ia trazer, ia supervisionar, agora ele ia resgatar as suas ovelhas agora. E Deus, ele faz uma promessa. Em Jeremias capítulo 3, no versículo 15, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Olha só que promessa maravilhosa. Nós falamos um pouco dos maus pastores, mas se tem os maus, não vamos esquecer também que tem os bons. E Deus está falando esta promessa para conosco, no tempo de hoje também, que Deus ia dar, né? O Senhor ia dar pastores segundo o seu coração, que apacente com ciência, com sabedoria, com inteligência o seu rebanho. Efésios capítulo 4 e o versículo 11 nos diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores. O versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra missionária, para a edificação do corpo de Cristo. Foi para isso que fostes chamado por Deus, para o aperfeiçoamento dos santos. E é Deus mesmo que chama esses homens na liderança e coloca na frente do rebanho para cuidar, amparar, sustentar e aperfeiçoamento dos santos. Que todos possam, quando receber esse chamado da parte de Deus, exercer a sua função, porque é Cristo quem vos tem chamado. O Senhor, ele disse: eu sou o bom pastor. Jesus Cristo, ele é o nosso bom pastor que nos cuida, que nos ampara. Nós sabemos que no Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento, tudo se converge para o Messias. Tudo se converge para o Messias. Quando em Ezequiel está falando que Deus agora ia voltar a trazer os dispersos, está falando também do reino do nosso Jesus Cristo, lá no milênio, no reino messiânico do nosso Deus maravilhoso, porque tudo se converge a Cristo, tudo. O pastor cristão, o pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas. Meus irmãos, o nosso maior exemplo é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O pastor chamado por Deus, ele tem que estar preparado, ele tem que estar ciente e disposto a se arriscar pela vida das suas ovelhas. Hoje, quando vem o perigo, muitos querem correr. Não é pastor, é mercenário, porque está ali por interesse. O Senhor Jesus Cristo, ele concede pastores à sua igreja hoje, como nós vimos em Efésios capítulo 4 e o versículo 11. Mas eu quero ler também com você Hebreus capítulo 5 e o versículo de número 4. Vai anotando essas referências para que você possa passar também para os seus alunos. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Nós sabemos que Deus é quem chama. Nós sabemos é quem Deus quem escolhe e coloca esses homens na liderança para fazer o que apraz a Deus, para fazer a vontade de Deus,
Mas infelizmente hoje muitos querem tomar para si tal honra. Muitos se intitulam pastores e começam então a tomar conta de um rebanho por si só. E a Bíblia nos deixa bem clara que ninguém tome para si essa honra, senão o que é chamado por Deus. Vale ressaltar, meus irmãos, que também no exercício da liderança, no exercício pastoral, né, os seus liderados, ele tem que obedecer os seus pastores. Como diz em Hebreus capítulo 13, o versículo de número 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam pela vossa alma, como aquele que hão de dar conta dela. Olha que responsabilidade muito grande que os pastores têm sobre o rebanho de Deus. Vão prestar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Obedecei aos vossos pastores é a recomendação bíblica também para nós hoje. A conclusão. Nós sabemos que Deus ia julgar aqueles líderes, que Deus ia trazer sérias consequências também para eles. Mas quando nós lemos no contexto geral do capítulo 34 de Ezequiel, Deus também ia trazer um julgamento sobre as ovelhas, de ovelhas para ovelhas. O comportamento humano, meus irmãos, se compara em muito aspecto às das ovelhas. As ovelhas, para marcar o seu território das outras, começam a dar cabeçadas umas com as outras. Olha só que coisa terrível. Para marcar um território, para tomar uma posição ali. E quando nós olhamos na palavra do Senhor, no contexto de Ezequiel 34, ali nos mostra também que muitas ovelhas iam lá a tomar da água, começavam a pisar a água e aquela água ia ficar turva. Mas só que tinha outras que iam vir tomar da água também. Quando um grupo de ovelha ia no pasto, ia se alimentar, pisavam o pasto. Mas só que as outras também iam ali se alimentar também. Hoje não é diferente nos seres humanos. Muitos querem se destacar no meio das outras, né? Umas ovelhas se destacar ali no meio das outras e começa ali uma certa guerra entre elas, né? Começam a dar chifradas, cabeçadas umas com as outras ali, como as ovelhas faziam. Olha só, meus irmãos, isso não é do agrado de Deus. Leia essa passagem bíblica e leia todo o capítulo 34 de Ezequiel. O nosso relacionamento entre os irmãos, né, tem que ser de modo a glorificar a Deus. Tudo que nós vamos fazer tem que ser para a glória do nosso Deus. Vamos em Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 3. Nada fazeis por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Que palavra é essa? Que recomendação é essa para nós? Que não vamos fazer nada por vanglória, trazer a glória para nós, porque nós sabemos que a glória toda é do nosso Deus. Mas vamos fazer com humildade, considerando sempre os outros maiores do que nós, superiores que nós. Meus irmãos, eu quero ler uma passagem bíblica com você. Vai anotando as referências bíblicas. Marcos, capítulo 10, do versículo 42 ao 45. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhe: sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a obra. Isso é o que o Senhor quer para nós.
considerar os outros superiores a nós mesmos. Que palavra maravilhosa é essa? O povo aí fora, no mundo aí fora, eles querem domínio, eles querem dominar todos. Agora Jesus está falando, mas entre vós não será assim. A liderança, ela se resume nisso que eu vou lhe falar agora. A liderança é uma atitude que mostra que a autoridade está baseada no serviço e não no poder, na autoridade. Uma liderança está baseada no serviço. Fique com essa palavra. Que Deus possa lhe abençoar poderosamente em nome de Jesus.